agora e para sempre. Tomar-me debaixo do vosso poderoso amparo. Para mais nos louvar. Menino. Nos saudamos com a salve rainha. Salve rainha, mãe da misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, heredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a vós, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volver. E depois destes termos, mostrai-me Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos reunidos e continuaremos em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos para o nosso segundo momento, que é o Santo Evangelho. O Evangelho de hoje é... Deixa eu dar uma olhadinha aqui novamente, viu? Mateus, Capítulo 10, 1 ao 7. a 7. Você pode aclamar o Santo Evangelho? Sim, minha Aclamar a irmã. música? Posso sim. Se quiser também eu faço a leitura. Então, vamos pedir, né? Que nosso Senhor continue mandando o teu Espírito sobre nós, para que possamos estar atentos às tuas palavras. Palavra de salvação, somente o céu tens pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar, tua palavra queremos guardar. Palavra de salvação, Deixa ele quieto, rapaz. que o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Se abre para escutar. Para escutar. Amém. Quer que eu faça a leitura, minha irmã? Fazer então, amigo. Certo. Como já foi colocado, hoje o Evangelho é de São Mateus, e capítulo 10, do 1 ao 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão. Feijão não. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, Zolota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou
estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai o reino dos céus. Tio, Palavras você vai se da machucar, rapaz. salvação. Deixa ela Glória quieta, deixa ela a quieta. vós, Ei, Senhor. você não tem força não, menino. Tá, tá pro seu dedo. Ah, você nem está. E mais um evangelho, né, Aí, conhecido. E mais um evangelho oi, oi, oi. chamado, Ela vai me morder, menino. mais um evangelho que fala sobre chamado. Evangelho que fala quando Jesus escolhe os teus 12. E nessa escolha de Jesus a gente percebe já de cara, né, que Jesus Rapaz, deixa ela quieta. pede, né, aos seus discípulos para serem obedientes a Ele e fazer o que Ele pede, que é não ir em lugares que para o Senhor eles ainda não estavam prontos, né? A gente percebe aí que Jesus, ele fala, não entre na Galileia, né? É Galileia, Jesus. Deixa eu ver aqui repetindo. Não entre Jerusalém. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Tadadá. Os pagãos e na Samaria, né? São os dois pedidos de Jesus. E aí, às vezes, a gente fica, né? Inicialmente, Deixa ela quieta. fiquei com a Deixa interrogação. ela quieta. Como no início, por que Deixa não ela nesses quieta. dois Você lugares? gosta de fumar? Por que ele deu poder aos seus 12 e ele Você não pede deixa ela não, discípulo meu para dedo não. entrar Você não tem nestas força cidades? não. E aí a gente percebe Essa é que sua força? É? naquela época esses dois Estrelou. lugares Quebrou. eram os Não. lugares, né, Se quebrar, que você para sentia. aquela população, Não tá quebrado não. na visão Foi deles, esse que eram fez os um lugares barulho. que Foi, conhecia tá muito da palavra, né? Cai fora. Então não ia aceitarem, de uma certa forma, que os discípulos viessem Menino. falar do reino Deixa dos ela céus, né? Porque para Deixa ela eles, quieta. Eu tô Jesus, ganhando. assim foram Deixa ela... ensinados por Jesus Cristo que ele era o Filho de Ela vai Deus lhe que veio para a morder. salvação do mundo. Mas justamente os pagãos não acreditavam nisso. Muito menos os samaritanos. Né? Tanto que a gente tem a passagem da mulher do poço, que Jesus disse que ele é água viva. Então, eram comunidades onde não acreditavam no Senhor. O Senhor deu ao seu discípulo poder e glória. Então, a gente percebe que o Senhor se Vai dar pra ela. Vai dar pra ela. os seus discípulos, mas ao Vai mesmo mesmo. tempo ele pede para ser obediente, né? E não deixarem de anunciar, né? Não deixarem de anunciar que o reino dos céus está próximo. Não deixar de anunciar que esse reino que está próximo é o próprio Jesus Cristo. Mas o povo, na época, não acreditava. E assim eles foram. E aí a gente vê mais uma vez a continuidade dos evangelhos desde segunda, que é a escolha, né? Que o Senhor nos chama, né? Independente de onde Ele venha nos colocar, Ele nos prepara, Ele nos capacita, né? Para anunciar, né? Mais uma vez o Senhor escolhe e pede, anuncia, porém sede obediente. No momento certo, estaremos nessas cidades. E ele acrescenta, e diante, olha, é bem significativo esse 6. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Tinha pessoas, né? Hoje a gente trazendo para os nossos dias, né? Às vezes a gente percebe que tem alguns irmãos que isso não impede de anunciar o reino dos céus. Mas a gente percebe que às vezes a perseguição é quem já conhece o reino.
quem já tem, né, um pouco do conhecimento da palavra de Deus. E aí você percebe que não é para anunciar, mas sim para criticar, sim para, de uma certa forma, como é que diz? Insultar, né? Ah, eu sei mais, isso e aquilo. Mas o Senhor já está bem claro quando ele diz: vai às ovelhas perdidas, aquelas que não me conhecem. Né? A gente tem a palavra da ovelha, né, que se perde, e o dono, né, o pastor, vai atrás da perdida e não das 99 que estão encontradas. E aí o Senhor coloca mais esse exemplo hoje. Vai atrás. Anuncia quem está perdido. Porque, de uma certa forma, aquela cidade já conhecia Jesus. Já sabia quem era Jesus, mas eles não queriam acreditar nisso. Mas eles já sabiam que Jesus era o Salvador. Então não ia aceitar tão fácil para os discípulos falar desse anúncio. E às vezes a pergunta que vem ao nosso coração, então por que? Então ele, né, fez os discípulos se esconder? Não. O Senhor apenas diz: tem gente que precisa muito mais, que não conhece a minha palavra, mas na hora e no momento certo, os samaritanos e os pagãos. E ele fez isso. Ele começou pela samaritana, naquele poço. E ali começou a espalhar, a anunciar a palavra de Deus. Amém. Ao Senhor. Que a gente possamos ser esses 12 apóstolos que o Senhor vem nos chamar. Que possamos anunciar a chegada do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Que o Evangelho hoje venha nos capacitar com o amor do Espírito Santo de Deus, que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos confiou. O teu Evangelho, a tua oração, o santo texto, que é a nossa arma para um cristão. O nosso texto e a nossa Bíblia. Que possamos ser esses discípulos que o Senhor invocou naquele tempo. Os 12 discípulos. Assim é cada um de nós. Ele deu a cada um de nós a capacidade de ir e pregar o Evangelho. Proclamar que o reino de Deus está próximo. Amém. Desde já, minhas irmãs e meu irmão Ítalo, agradeço a presença de cada um. E ontem eu estava na missa de Nossa Senhora do Carmo. Fui convidada para ir lá e foi uma bênção, graças a Deus. Fiquei com saudade, né, de não ter entrado no momento, mas foi uma maravilha. Então, desde já, agradeço a cada um, a presença de cada um. Que Deus o abençoe, o fortaleça, a nossa fé, a nossa caminhada. Que não é fácil seguir Jesus, mas temos um pai e uma mãe que nos acolhe e que não deixa nos cair. E quando a gente cair, que ele venha nos levantar.
ouvir você? Não, não tô falando não aqui. A São Miguel Arcanjo. Eu tô dizendo, dá pra ouvir vocês? Você? Dá, mas não tô falando não. Ó príncipe mobilíssimo, você cai, Se Teteu. você falar, eles ouvem? É, eles escutam. Ô tio, você tá jogando que jogo? Ó príncipe mobilíssimo dos E anjos. aquilo que eu falei? Valoroso Eles guerreiro do ouviram? Altíssimo. Não. Zeloso defensor da Ei, glória do você vai jogar aquele jogo? terror dos espíritos O da rebeldes. coroa? Amor e delícia de todos os anjos Eu já justos. tenho. Você não tem mais não, é? Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte de Desinstalou, números foi? de vossos devotos Foi do mesmo? céu. A vós hoje nos consagro, Mindu, E como apareceu me você? ofereço e ponho a mim próprio, Como? a minha família, Quando eu tava jogando. tudo que me Nunca pertence, mais joguei. Ah, coloco você ainda tem? enfermos, Não. Tem. aqueles que acabaram de fazer cirurgia, que estão se recuperando, coloco que São Miguel Arcanjo, junto com Nossa Senhora, que é Rainha dos Anjos e dos Santos, e nosso Pai Celeste, que possa visitá-lo em cada leito, dando Eu vou dar. a saúde plena a cada um que estão nos leitos hospitalares, por todos nós do Exército de Cristo e seus familiares, Vou botar no álcool. debaixo da vossa Que é? poderosíssima proteção. Depois. É pequena oferta do meu serviço, sendo como sou miserável pecadora. E é, caramba. Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordar-me que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida. E obtenho perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o meu coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha mãe Maria Santíssima, e obtenho perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o meu coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha mãe Maria Santíssima. Obtém-me aquele auxílio que são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me do inimigo da alma, especialmente na hora da morte. Vinde ao príncipe gloriosíssimo. Que foi, tio? Assisti-me na última luta, com a vossa Não, Ade. arma Embaixo é como poderosa, lançai para longe. Ela fez, foi? Precipitamos no abismo do inferno. Aquele anjo quebrador de promessas e Ela fez o soberbo, quê? que um dia prostraste no combate ao céu. Hã? Acho que eu vou olhar São Miguel É o quê? Arcanjo, rogai por todos nós e defendei-nos Eita, ela no levou pra lá, combate, não foi? para que não pereçamos no supremo Olha. juízo. Foi eu que joguei bem forte aí, cabelo. É, ela tinha levado pra lá, pro quarto de sua avó. Amém, minha irmã. Foi eu que joguei. Ah. São Francisco agradecendo. Mãe, Vem agradecendo por eu fiz. ele nos conceder a graça de mais uma noite estarmos juntas. De mais uma noite estar rezando uns pelos outros. De mais uma noite pedir, Senhor, Eu fui jogar. com as nossas falhas, com os nossos pecados, com os nossos erros, tende misericórdia. Ensina-nos, ó Pai, a mais simples e humilde forma de anunciar a Tua palavra e o Teu reino. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ela perdeu? Amém. Amém. Senhor, mostre a tua paz e misericórdia. Amém. Passou? Orar e lideração. Amém. Foi quem quando saiu, foi? Amém. Senhor, abençoe. E que Deus que é Pai, Filho Ou é de e casa? Espírito Santo. Amém. É de casa de manhã. Amém. Boa noite, meu povo. Paz e bem até amanhã. Paz e bem.